Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Pai, pedimos revelação da tua palavra. Senhor Deus, que haja o fluir entre nós, que tenha liberdade, Espírito Santo, Deus, de conduzir aquilo que é da tua vontade, possamos estar sensíveis à tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ser obrigado a mudar a direção da palavra, depois com o que a irmã Teresa fez. E a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, amém, irmãos? De entender aquilo que Deus quer falar conosco, porque a gente pode vir e ministrar uma palavra, mas no final das contas, a gente terminar e perguntar, era Deus que queria falar ou era o homem que queria falar? Então eu quero falar sobre decisões e encontros que podem mudar a sua vida. Semana passada nós falamos sobre 1 minuto poder mudar a sua vida. E 1 minuto, irmãos, pode definir a sua geração inteira. Em 1 minuto que você fizer uma escolha certa ou errada, a sua vida pode tomar outro rumo. Mudança de país, uma escolha errada que você faça, você pode perder o propósito de Deus. 1 segundo, uma escolha, uma decisão, você pode mudar totalmente a direção para onde você estava indo. Pode ser positiva e ela pode ser negativa. Mas eu quero falar sobre mudar a ênfase essa manhã e falar sobre encontros que você pode ter, que pode marcar a sua vida. Lugares que você pode ir, que pode determinar para onde que você vai. Pessoas que você vai encontrar ao longo da sua vida, direções que você determina caminhar e, consequentemente, escolhas também que estão envolvidas, amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, vamos começar em Gênesis. Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus diz algo no versículo 8, a palavra do Senhor diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu quero começar a partir daqui, sobre uma atitude do homem e da mulher de não querer se encontrar com Deus, e uma atitude de fugir da presença do Senhor, e uma atitude de se afastar do Deus que fez todas as coisas, do Deus que trouxe à existência todas as coisas que não existiam até então, do Deus que colocou ordem onde havia caos. Se você olhar então, o homem se esconde de um encontro que poderia determinar a vida dele. Mas pastor, ele já havia pecado, já tinha sido determinado. Mas eu vou te falar, irmãos, Deus é Deus da segunda chance. Deus é Deus que nos dá a oportunidade de avaliar erros que nós tomamos no passado. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar coisas todos os dias. Quantos creem nisso? Se você olha para a nossa vida, irmãos, quantas oportunidades Deus nos dá para que nós possamos recomeçar coisas novas na nossa vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, isso fala então de ciclos e de situações que vão acontecendo na nossa vida. E aí você pode olhar na vida aqui então de Adão. A Bíblia fala: aonde estás? Eu te garanto, Deus estava dando uma oportunidade para o homem. Mas a atitude do homem foi fugir do propósito dele. Eu te falo, quero falar sobre a irmã Teresa. Ela poderia muito bem ter fugido do propósito de Deus. Ela poderia muito bem ter ficado no conforto do seu país, não ter o desafio de atravessar tantos quilômetros, tantas milhas, participar de um corpo onde ela não conhece as pessoas, se abrir para novos relacionamentos. Mas uma escolha dela, assertiva, ela está cumprindo o propósito do Senhor na vida dela. Posso ouvir um amém dos irmãos? E aí então Deus está nos perguntando: aonde você está? Que escolha que você vai fazer hoje? Que escolha que você vai tomar hoje, Adão? Para que caminho que você vai, Eva?
Hoje é dia de restauração na sua vida, e a pergunta é: você quer ser restaurado? Você quer responder a Deus? Você quer fazer como essa senhora que abriu mão de tudo e veio aqui na frente de todo mundo e se ajoelha diante de um homem? Reconhecendo que o propósito dela está se cumprindo. Irmãos, é se sujeitar para que o propósito de Deus se cumpra na vida. Não é algo fácil para se tomar, não é uma escolha fácil. Não é uma escolha, irmãos, muitas vezes que nós queremos. Mas aí eu quero pegar o gancho que eu falei semana passada. Mas 1 minuto pode determinar o que você está fazendo. 1 minuto, irmãos, a sua vida pode florescer como nunca antes. 1 minuto, irmãos, você pode determinar a salvação de alguém. 1 minuto, irmãos, você está estabelecendo um reino do Senhor. 1 minuto você está cumprindo o propósito do Senhor. 1 minuto você está expressando o sacerdócio do Senhor. 1 minuto, irmãos. Uma escolha, mas Adão não escolheu. Adão fugiu. Adão se escondeu daquilo que Deus estava chamando ele. Chamando Eva, se afugentou, não demonstrou realmente que ele poderia, Senhor, ele não entendeu que Deus era Deus perdoador, que Ele é Deus perdoador, que Ele restaura, que Ele faz nova todas as coisas, mas ele, na sua insignificância, na sua alimentação, ele quis se esconder. Irmão, chega uma hora que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, e mesmo diante do erro: Senhor, Tu és fiel para me dar uma nova chance. O Senhor é Deus para abrir as portas que eu não respondi antes. O Senhor é Deus que vai adiante e vai me dar uma nova oportunidade a cada dia. O Senhor é Deus que me levanta para responder certo hoje o que eu errei ontem. O Senhor é Deus para me curar. O Senhor é Deus para me dar alegria. O Senhor é Deus para me mostrar para onde que eu devo caminhar. E as escolhas estão diante da gente, irmãos. Responder ao Senhor Jesus, irmãos, parece que é uma simplicidade, mas vai exigir de você uma atitude, irmãos. Quantos realmente querem responder para o Senhor Jesus? Quer mesmo, irmãos? Quantos realmente querem fazer a vontade do Senhor Jesus? Quantos estão dispostos a renunciar àquilo que é próprio seu, para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida? Eu vou te falar, irmãos, todo mundo fala que quer, até o Senhor chegar e perguntar: fulano, onde estás? Aonde está você que não me responde? Aonde está você que não cumpre o propósito? Aonde está você que não responde a um chamado de Deus? Aonde está você que não quer liderar? Aonde está você que não quer se posicionar no seu casamento? Aonde está você que não fala a verdade? Aonde está você que não sustenta o que diz? Aonde está você? Aonde está você? Tudo é muito fácil, até onde Deus chega e pergunta: aonde você está? Antes dessa pergunta, todo mundo fala: Senhor, eu estou aqui. Mas na hora que está aqui mesmo, então eu quero que você cumpra isso. É isso que eu tenho para o seu coração, para a sua vida. Ah, Senhor, não dá para esperar um pouco mais? Será que não está sendo precipitado demais? Será que realmente é agora? Eu quero te falar, irmãos, o Senhor nos pergunta onde nós estamos. Encontros que podem marcar nossa vida e respostas que nós podemos determinar coisas. Olha, irmãos, eu vou te falar, eu fiquei totalmente constrangido aqui agora. Sabe quando você... Não, irmã, levanta. E aí você vai perdendo o chão, mas você está vendo que o que ela está fazendo, ela já está plantando o que ela vai colher. Não porque ela se ajoelhou diante de um homem pecador como eu, irmãos, mas porque ela se humilhou, reconhecendo algo que Deus estava entregando na vida dela, se sujeitando, não se escondendo como a maioria de nós fazemos, mas ela diante das pessoas, diante de Deus: Senhor, eu me humilho na Tua presença, e eu quero essa semente no meu país, eu quero experimentar o que essa igreja está experimentando, Senhor Deus, na minha igreja, Senhor Deus, no corpo de Cristo na África. Irmãos, é se reconhecer, é se colocar numa posição humilde. Mas, irmãos, aqueles que são humildes, a palavra de Deus diz que eles serão exaltados. Aqueles que se entregam, se dobram, eles serão exaltados. Maior é aquele que serve, a Bíblia diz. Qual foi a atitude dessa irmã?
Irmãos, se nós achamos que nós servimos essa irmã em alguma coisa, eu quero te falar, ela nos serviu muito mais. Ela fez muito mais, e na hora que eu penso que ela está indo embora, ela ajoelha na minha frente para acabar comigo. Eu falei, irmã, ajuda, faz isso não, pelo amor de Deus. Mas ela respondeu quando o Senhor perguntou, Teresa, onde você está? Ela disse, Senhor, eis-me aqui. Me envia. Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus. É ir para os Estados Unidos, andar com pessoas que eu não conheço, me envolver com pessoas que eu nunca tive antes, para receber uma porção do Senhor lá. Deus, por que o Senhor não me dá essa porção aqui na África? Por que eu tenho que ir para os Estados Unidos para receber isso? Irmãos, Deus tem as coisas dele, a maneira dele falar e fazer. A questão é, aonde você está, meu irmão e minha irmã, que Deus está te chamando? O que você tem vivido? E Deus está falando, aonde você está? E você tem essa disposição de deixar o encontro mudar a sua vida? Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. Quero falar de algumas situações que mudam as nossas vidas e que vai mudar a sua em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, capítulo 4, versículo 1. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. A Bíblia diz, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que você tem na sua casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede emprestado essas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quero falar aqui sobre essa atitude da irmã Teresa. Irmãos, nunca ache além do que convém sobre você mesmo. Nós somos pecadores limitados. Nós somos limitados, mas pela graça de Deus, Deus nos usa. Isso é graça. Não que nós somos bons, não que nós necessitamos de reconhecimento, mas irmãos, nós viemos do pó, nós não somos nada, mas a graça de Deus nos alcança, amém? Mas irmãos, essa mulher de Deus, ela reconheceu em nós aqui agora profeta. E ela se humilhou diante de um pedido de profetas aqui agora. Ela reconheceu que servia a um profeta uma vez que ela se ajoelhou. E ela com toda humildade falou, quero levar isso que vocês têm para o meu país. Eu quero experimentar disso. Ela reconheceu em nós profetas. Irmãos, essa mulher aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia não cita nem o nome dela. Mas ela foi alguém que reconheceu o profeta na hora. E uma necessidade que ela tinha, ela não se envergonhou de pedir o profeta, me ajuda. E uma necessidade, uma circunstância, na falta na casa dela, ela não se envergonhou de chegar e falar, me ajuda, porque as pessoas estão cobrando na minha casa, eu não tenho mais. O que ela fez, irmãos, foi se ajoelhar e falou com um coração simples, eu quero isso que vocês têm, para poder distribuir na minha casa, para que essa semente cresça, e que eles experimentem o que nós estamos experimentando aqui, irmãos. Agora interessante, tem que vir alguém lá da África para falar que nós estamos experimentando um mover de Deus aqui nos Estados Unidos, irmãos. Porque muitas vezes nós não reconhecemos.
Mas ela reconheceu que tem tido vasilhas vazias na sua casa. E ela veio pedir então ajuda. Ela não tem tido mantimento, ela não tem tido então essa vida e esse fluir. E ela veio para buscar isso. E a palavra de Deus diz então que essa mulher aqui pede ajuda ao profeta. E o profeta pergunta: o que você tem? Ela falou: tenho um pouco de azeite na minha casa. E aí então ele fala: vai e pega todas as vasilhas vazias dos seus vizinhos. Agora, uma coisa interessante que eu estou pensando aqui agora, na hora que eu estava lendo o texto: quantos aqui são daquela época que você pedia açúcar para o vizinho? Nossa, irmãos, os americanos nenhum. Vocês não sabem o que é bom, irmão, subir no muro: ô vizinho, você tem um açúcar aí porque acabou aqui, meu pai está comprando, depois eu te devolvo. Nunca devolve. Verdade ou não é? Café, acabou o café. Ô fulano, acabou o café, na hora que chegar eu devolvo. Quantos já pegaram aqui café, açúcar, arroz, feijão? Irmãos, nós somos pobres. Nós viemos da pobreza. Não adianta vir não, nossa raiz é essa. Quem já foi pobre aqui? Com muito orgulho. E Deus nos fez prosperar, louvado seja Deus. E aí então, irmãos, agora presta atenção. Na hora que eu estava lendo aqui, o que eu pensei? O profeta mandou que ela buscasse vasilhas vazias. E as pessoas sabiam que ela tinha perdido o marido. Na hora que as pessoas ouviam aquela mulher batendo na porta, novamente as pessoas poderiam pensar: lá vem ela de novo pedir açúcar. Lá vem ela novamente pedir arroz. Lá vem de novo aquela mulher. Mas interessante que o profeta desafia ela a romper com o orgulho, a romper com a vaidade, a romper com a aparência, a romper o que os outros vão pensar de mim. E essa mulher vai lá, e na hora que as pessoas pensam: você quer uma vasilha, mas com o quê? Com arroz, com feijão, com farinha? Não, ela fala vazia. Fala: pronto, essa mulher ficou doida. Está passando necessidade, cobrança na porta da casa, os filhos sofrendo críticas. Porque, irmão, você sabe, quando você é pobre, seus amigos também pegam no seu pé que você é pobre. Não, mas só tem essa roupa? Quantos já passaram por isso aqui? Irmãos, eu estou vendo que os irmãos aqui já foram pobres. Estou entendendo. Prosperou, né? Depois veio para os Estados Unidos. Glória a Deus. Mas aí então, irmãos, essa mulher, ela vai vencer o que as pessoas vão pensar. E na hora que ela bate palma, pede, ela fala: não, eu quero vazia. Mas vasilha de quê? Não, a vasilha que você tiver, mas tem que estar vazia. Sabe, irmãos, o que a irmã Teresa fez, irmãos? Ela chegou aqui se humilhando com vasilhas vazias, se sujeitando, obedecendo, quebrando o orgulho, a aparência, o que os outros vão pensar dela. Ela fez como essa mulher. E a palavra de Deus então agora diz algo. A palavra de Deus diz que ela foi lá, venceu o orgulho, venceu o que as outras pessoas iriam pensar sobre ela. E aí então não entendeu, trouxe as vasilhas, aí então começa a se derramar do óleo. E aí então acontece algo sobrenatural. Enquanto haviam vasilhas vazias, foi se enchendo com óleo. Foi se enchendo com óleo. E aí, irmãos, eu vou te perguntar: se você tivesse em uma situação e você soubesse que a quantidade de vasilhas que você trouxesse, você seria abençoado com azeite, você traria muitas? Muitas ou não? Nossa, irmão, você ia quebrar com todos o seu orgulho, tudo que é aparência, é verdade ou não é? Irmão, se eu falasse o seguinte para os irmãos: olha, é o seguinte, cada vasilha que os irmãos trouxerem, para os irmãos entenderem o que é esse azeite aqui, cada vasilha que os irmãos trouxerem aqui, eu vou encher com notas de $100. E a gente dá ré aqui com dumpster de 20 pés, verdade ou não? Só que Deus não falou o que faria, o profeta não falou o que faria. O teste foi antes de acreditar no profeta, de acreditar na palavra de um homem de Deus, de acreditar no que ele disse.
O teste daquela mulher, embora ela não soubesse o que haveria de acontecer, ela já acreditou no profeta, no que tinha sido dito. Irmãos, eu vou te falar, há uma bênção em acreditar na palavra de um profeta. Há uma bênção em acreditar no que um homem de Deus diz. Há uma diferença, irmãos. Muitas vezes, os irmãos se lembram quando Pedro, voltando da pescaria, a palavra de Deus diz que ele não havia pescado nada, e aí então Jesus fala para ele, voltemos para aquele lugar, porque ele queria pregar a palavra, e ele prega a palavra para a multidão, e aí ele vira para Pedro e fala, agora pega a rede e lança. E aí Pedro, Senhor, mas ele não pegou nada. Em outras palavras, Pedro pescador, sabia onde é que estava o peixe, mas não pegou nada. Mas ele disse algo interessante, sob a tua palavra. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitas vezes você vai fazer muitas coisas e não vai conseguir o êxito. Mas quando um profeta chegar em você e falar, vai lá e faz de novo, mesmo que você tenha feito, você pode falar para ele, sob a tua palavra, eu farei. Sob a tua palavra eu creio. Pastor, eu já fiz tudo isso que você falou. Aliás, eu já fiz todas as vezes, eu fiz isso, isso e isso. Mas a hora que eu falar, irmãos, vai lá e faz de novo. Você pode crer, irmãos, Deus vai alinhar, porque Deus confirma todas as coisas através de um profeta. Só que o teste, irmãos, não é quando você vê o resultado, é antes de você ver o resultado. Quantas pessoas às vezes se achegam em mim, pastor, não, olha, eu estou separando, porque eu já tentei de tudo, já fiz de tudo e não deu certo. Aí eu falo, irmão, irmã, vai lá e faz de novo. Pastor, eu já fiz, vai lá e faz de novo. Sob a tua palavra, profeta, eu farei. E aí então essa mulher veio, sem saber o que aconteceria, ela trouxe as vasilhas vazias, e aí então quando ela percebeu então, que o milagre acontece à medida que tinha vasilhas vazias, ela fala para o filho, traz mais, aí então o filho fala, acabou mãe, não tem mais vasilha, e aí então, para tudo, sabe o que significa, irmãos? Esse óleo, essa vida vai fluir na sua vida, enquanto você crer nisso, enquanto você tiver o coração aberto para receber a vida do Senhor dentro dela. Irmãos, o profeta vai falar, e quem é o profeta? É o seu líder, é o seu pastor, são homens de Deus que caminham com você, irmãos. Essas pessoas vão falar, e eu vou te dizer, irmãos, a palavra de Deus diz que ela teve o suficiente para pagar todas as suas dívidas, e a palavra de Deus diz, e vivei agora com os teus filhos, do resto. Irmãos, quantos anos seria isso aqui? Irmãos, eu tenho um filho o mais novo está com 2 anos e meio. Imagina o Senhor falar, precisa preocupar não, que você vai ter o suficiente agora para viver o resto da vida com os teus filhos. Que tanto que é esse? É o tanto de vasilha que você traz vazia na presença do Senhor, confiando no profeta. O quanto você confiar no profeta com as vasilhas vazias, é o quanto será derramado sobre o óleo, sobre a sua cabeça. A bênção que você procura, o favor de Deus que você tem procurado, irmãos, isso muda então toda a porção do nosso coração. O que essa mulher fez? O que a irmã Teresa fez? Ela trouxe vasilhas vazias da África para receber de nós aqui. Ela trouxe vasilhas vazias, e eu quero falar sobre a vida dela. A porção que você trouxe, minha irmã, é o suficiente para você ter lá na sua igreja, e enquanto você tiver vida, fluirá rios de água viva sobre a sua vida, e toda a autoridade será através da sua boca. Ao falar, Deus vai concretizar em nome do Senhor Jesus. O que você fez aqui, de se ajoelhar diante dos profetas, eu quero liberar sobre a sua vida, é você acreditar na palavra de um profeta, porque tem valor o que um profeta diz, porque o profeta diz a verdade. A palavra de Deus diz em Amós o seguinte, que Deus não age sobre a terra sem que não seja através da voz de um profeta, da boca de um profeta. Que isso significa, irmãos, que o que Deus vai fazer, Ele vai fazer através da boca de um profeta. Por isso o profeta não deve mentir, por isso o profeta não deve falar qualquer coisa. O profeta diz a verdade. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então você crê na voz de um profeta, creia, porque a palavra de Deus diz que o profeta pode trazer aquilo que você tem procurado. O que é o profeta? O que é o profeta? É o homem de Deus levantado por Deus, irmãos. Não é você sair correndo atrás de profecia, não. Mandando ligações para alguém te encontrar. Presta atenção, irmãos. Creia, Deus vai falar através de um profeta. E às vezes o profeta está do seu lado aí agora,
com coisas simples, mas parece que nós acreditamos somente quando a coisa está recheada. O que esse profeta fez? Traz as vasilhas, vazias, e creia, porque algo vai acontecer na sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Irmãos, eu quero seguir o Espírito aqui essa manhã, amém? A palavra de Deus diz também, agora no versículo 8, agora muda agora a situação, uma outra história. A palavra de Deus diz, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Olha só, irmãos, uma mulher rica que constrangeu o profeta a comer um pão. E a Bíblia diz, daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi, chama essa sunamita. Chamando, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu-lhe, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chamando ele, e ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela achou que o profeta estava mentindo. E a Bíblia diz, concebeu a luz e deu à luz a um filho, no tempo determinado quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido, o menino saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou a tua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deixou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me os moços e uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus e volte. E aí então ela foi atrás do profeta, e aí então a Bíblia diz que chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, abraçou os pés, e então chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-me porque a sua alma está em amargura. E versículo 27 que eu estou lendo, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Disse o profeta Geazi, cinge o lombo, toma o bordão contigo e vai. E aí então ele foi, mas o garoto não ressuscitou. E aí a Bíblia diz no versículo 32, tendo o profeta chegado à casa, e eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo boca sobre boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ele foi ressuscitado. E agora eu quero te falar algo interessante. A palavra de Deus diz que uma mulher rica, cheia de condições, viu o profeta, e ela insistiu em servir aquele profeta. Eu vou te dizer, existe um galardão em servir as pessoas que Deus levanta perto de você. Deus vai levantar pessoas ao seu redor para você ter a oportunidade de servi-las, de insistir, e brasileiro gosta de insistir. Você já viu quando a gente vai na casa de alguém, a gente fala assim, brasileiro é o seguinte, quando chega alguém na sua casa, a pessoa fala assim, não, não quero comer não, você pode insistir que ela quer. É ou não é? Americano não, americano quando você chega ele chega na sua casa, você fala, vem comer, ele fala, não, não quero, você pode ter certeza, ele não quer.
Mas aí como é que o brasileiro fica? Não, fulano, senta aqui, toma um pão de queijo, você está tão magrinho. Vem cá, eu fiz um doce para você. Nunca é assim em casa de mãe, de vó, de brasileiro, é verdade ou não é? A gente não tem alegria de servir as pessoas? Essa mulher, irmãos, ela insistiu em servir a vida do profeta. Ela honrou o profeta. Ela deu alimento ao profeta. O profeta não pediu, mas ela insistiu em abençoar a vida do profeta. Mas mal sabia ela que ela estava semeando na vida do profeta o que ela iria colher anos na frente na vida dela. Mal sabia ela que as bênçãos estavam por conta do início de um pão. A bênção começou porque serviu um pão para aquele homem. Maior é aquele que serve. E engraçado, essa mulher rica. E engraçado que às vezes o rico não precisa ficar fazendo muita coisa. Porque ele às vezes tem condições, mas aquela mulher não fez por conta de condições, ela fez por conta do coração. E ela fez sem esperar nada em troca, porque a Bíblia já diz, ela era rica. Tanto é que o profeta pergunta para ela: você quer que eu fale para o rei? Você quer que eu fale para o comandante? Ela falou: não, sou mulher simples, sou do meio do povo. Mas ela era rica. Muitas vezes as pessoas querem servir uns aos outros com o benefício do que vai ganhar, do que eu terei, que recompensa que eu tenho. Como que eu vou ser reconhecido? Vai me chamar pelo nome? Qual é o benefício de te servir? O que essa irmã fez aqui, irmãos, na frente de todo mundo, não é esperando um benefício meu, nem dos pastores, mas, irmãos, ela fez algo genuíno, sem ainda perceber as maravilhas que Deus vai derramar sobre a vida dela por causa dessa atitude. Irmãos, ela serviu aqui de joelhos agora. Ela deu muito mais do que um pão, ela serviu o profeta. Servir é fazer o melhor, é abençoar, é facilitar a vida de alguém, é trazer provisão na vida de alguém. E a palavra de Deus diz ainda que essa mulher ainda fez algo mais. A Bíblia diz que ela fez: façamos-lhes em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Irmãos, por que você acha que Deus colocou ali obra de pedreiro? Porque, irmãos, nós podemos fazer coisas rapidamente sem muitas pessoas que conhecem da coisa. Sabe fazer um puxadinho? Quem já foi pobre aqui? Vocês lembram, né? Irmãos, quantos puxadinhos a gente fez na minha casa? Era um puxadinho. A minha casa foi crescendo, irmãos, à medida que ia tendo dinheiro. Então foi virando um puxadinho, puxadinho, puxadinho. Aí tinha um banheiro lá, foi fazendo um puxadinho. Mas essa mulher não fez puxadinho. A Bíblia fala que ela chamou um pedreiro, um profissional, um homem que fizesse com excelência. Essa mulher abençoou a vida do profeta, fazendo o melhor para a vida dele, sem saber nas recompensas que viriam. Quando nós servimos um profeta, quando nós abençoamos um profeta, certamente virá algo sobre a sua vida e você não tem dimensão. Eu não sei porque tanta coisa tem acontecido na minha vida. Eu posso falar: você um dia serviu um profeta de Deus. Há uma bênção servir um profeta de Deus, irmãos. Não estou aqui, irmãos, pelo amor de Deus, né? Amanhã alguém vai lá na internet: pastor pedindo agora para ser bajulado. Se você fizer isso, você vai ver o que o profeta faz. Amém, irmãos? Mas aí essa mulher então, ela chama alguém. Ela reconhece que o profeta precisa de descanso. Vou fazer algo com excelência. Eu não vou fazer nada temporário para esse profeta. Eu vou servir esse profeta com algo permanente na vida dele. Não é algo passageiro. Por quê? Todas as vezes que ele passar na nossa casa, ele pode entrar sem ter que avisar, porque ele tem um lugar que pode esperá-lo. Irmão, sabe o que significa? Sabe quantos tem aqui filhos que já casaram? Vocês não têm lá na sua casa, e já falou várias vezes: não, esse quarto aqui é quando meu filho casar, quando ele vier com a família. Quantos? Levanta a mão também. Está vendo? Todos os pais que casaram os filhos aqui fizeram a mesma coisa. Por quê? Quando você ama, quando você tem revelação, quando você entende, você está servindo sem esperar o benefício que vai receber de volta. Porque o benefício maior é só a sua alegria de poder servir.
Maior alegria nossa é servir um profeta, abençoar a vida dele, facilitar com ele. Posso ouvir um amém dos irmãos? Aonde que os irmãos estão? Os irmãos estão comigo? Estão mesmo, né? Então, irmãos, mas a questão é que nós servimos profetas com tudo passageiro, rápido. Por quê? Porque hoje não tem essa história não de servir, de honrar. Honrar? Que honrar o quê? Quero honrar não. Não, quem que ele está achando que é? Certa vez, vou contar uma história para os irmãos. Nós começamos a supervisionar uma das nossas igrejas, é vinha, não é videira, e aí nós queríamos aumentar o salário do pastor. Eu falei, olha, não interfiro, porque é vinha, você que vai determinar o seu salário. Mas aí o casal veio, não pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o que foi? Porque, como assim? Não pastor, é porque um irmão falou o seguinte, uma irmã, se ela lava o banheiro dos outros todos os dias, por que a pastora não vai lavar o banheiro também? E aí eu fiquei pensando, engraçado, né? A única oportunidade que nós temos de honrar, desonrou. A única oportunidade de facilitar a vida do profeta, quis dificultar a vida do profeta. Nós não temos muitas oportunidades, irmãos, mas quando nós temos uma oportunidade, sirva um profeta. Eu quero falar o que essa irmã fez aqui hoje, irmãos. Ela me serviu muito mais do que todas as palavras muitas vezes que são ditas. Nunca alguém chegou a fazer isso aqui. Não, já no Brasil fizeram isso comigo, também fiquei sem chão. Mas eu quero falar para ela. Ela serviu uma casa, e eu tenho certeza que eu tenho uma casa na África, quando eu for, que está me esperando lá. Amém? Se não tinha, agora eu tenho. E eu vou ver aquela manga, e eu vou ver aquela árvore. Continua aqui comigo, irmãos. E a palavra de Deus diz algo. O profeta ficou tão constrangido que ele falou, o que você quer que eu te faça? Sabe quando fica constrangido? Irmãos, tem gente que faz coisa comigo que eu fico constrangido. Ontem os irmãos, teve um aniversário, e aí eu não ia porque era aniversário de criança. Aí o povo, vem para cá, pastor, mandando foto de churrasco para mim e tudo. Eu falei, meu pai, ajuda teu servo. E eu estava a pé. Os irmãos foram lá, me buscaram, me levaram, me honraram, fizeram o meu prato, esquentaram a carne. Eu falei, meu Deus. Aí você quer servir, fui o último a sair da festa em compensação, conversando com todo mundo, dando atenção, parecendo que eu era o dono da casa. Sabe quando você fica constrangido? Irmãos, não tem nada que constrange mais do que o amor. O que esse profeta se sentiu? Amado. O que esse profeta se sentiu, irmãos? Define. Amor, respeitado. Profeta hoje, irmãos, é envergonhado. Profeta hoje que fala das palavras do Senhor, das coisas do alto sobre a terra, muitas vezes é caluniado, as pessoas falam mal, as pessoas chamam ele de mentiroso, as pessoas condenam, as pessoas criticam, mas irmãos, mal sabem as pessoas que existe uma bênção para aqueles que guardam a vida do profeta. Irmãos, eu estou pregando guiado pelo Espírito essa palavra, irmãos, porque não era isso que eu ia ministrar, mas essa é a verdade da palavra de Deus, é verdade ou não é? E aí o que acontece então? O profeta todo constrangido, e aí então o discípulo lá da mulher fala, não, olha, ela não tem filho, então ela vai ter filho. E aí ela fala assim, o que ela fala para o profeta? Profeta, não mente para mim não, mas profeta não mente, irmãos. No dia que você pedir uma oração e alguém orar por você, receba com total verdade, porque profeta não mente. O que o profeta falou vai se cumprir na sua vida. Amém? E aí essa mulher, o que acontece? Ela então fala, não, mas não mente para mim. E aconteceu que ela engravidou. Milagre aconteceu. Mas aonde que começou esse milagre, irmãos? Porque ela serviu o pão para o profeta. Porque ela deu abrigo para o profeta, abençoou o profeta, e aí então ela foi abençoada. E aí quando você pensa, nossa, eu estou extremamente abençoado, de repente o que acontece com o garoto? Morre. O garoto morre, ela perdeu, e aí o que ela faz agora? Descobriu o caminho, eu vou atrás do profeta. Eu entendi que eu semeei na vida desse profeta,
Eu entendi que eu joguei boa semente no profeta, e eu sei que ele é homem de Deus agora, para aquilo que eu lhe disser vai se cumprir. Como diz Pedro, sob a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. E o que acontece na vida dessa mulher agora? Ela vai atrás do profeta. O profeta então manda que o intermediário vá lá então e faça acontecer e toque na cabeça do garoto, mas não acontece. Tem coisas, irmãos, que tem que ser o próprio profeta. E eu vou te dizer algo, irmãos, que eu estou me lembrando aqui. Deus vai mandar profeta com embalagem que você não gosta. Deus vai mandar a gente com um jeito que você não gosta. Deus vai mandar a gente para te abençoar com um jeito que você não gosta da maneira que Ele fala. Deus vai mandar o profeta te abençoar talvez com roupa que ele veste de um jeito que você não gosta. E não adianta mandar alguém no lugar não, porque não vai ressuscitar o morto não. Tem que ser o profeta, aquele que foi servido, aquele que serviu também. Esse profeta que tem a bênção na sua vida. E aí eu vou te dizer algo, irmãos. Pastor, quem é o profeta na minha vida? Você sabe quem é que tem que orar para a sua vida ser liberada. Você sabe, coisa que você está resistindo, atitude que você está resistindo, é porque talvez, irmãos, você não percebeu, é Satanás querendo reter aquilo que tem para a sua vida, porque ele sabe que a bênção que Deus tem para você, ele está percebendo no mundo espiritual, que é através daquele profeta, e aí muitas vezes o que ele quer fazer? Jogar você contra aquela pessoa, colocar discórdia entre vocês. Casamento, deixa eu te falar uma coisa, casamento, irmãos, um profeta muito próximo que você tem, minha irmã, é seu marido, homem de Deus, boca de Deus para abençoar a sua vida. Mas muitas vezes as irmãs não querem, porque se o pastor não falou, não foi o pastor que falou, irmã, deixa eu te contar, é esse aí do seu lado, que trouxe, para poder te abençoar, e agora? O que você vai fazer? Dar pão para ele, irmãos. E dar um bom quarto para ele, uma boa cama. E se tivesse só casais aqui, eu falaria mais coisas. Posso ouvir um amém dos irmãos? Esse é meu pastor, né? Os homens aí estão todos, esse é meu pastor. Olha, irmãos, eu vou te dizer, a bênção está lá, com aquele profeta. E tem coisas, irmãos, que nós não queremos ouvir o profeta. Tem coisas que Deus vai falar para uma pessoa. Deixa eu te contar uma história. Uma vez um profeta chegou num pastor amigo meu. Deus fala que esse carro não é para você. Falei, como assim? Esse carro é para mim. Só tem dinheiro para comprar esse carro. Comprou um Fuscão. Azul ou vermelho, não me lembro a cor. Mas comprou um Fuscão. Está dirigindo o carro, o volante sai. Vai frear o carro, perde o freio. Quantos já tiveram um carro assim? Irmãos, e aí o profeta, tá bom, o profeta falou, olha, não é de Deus, esse negócio não é de Deus. E aí o rapaz insistiu, comprou o carro. Deixa eu te contar agora a história. Tá o rapaz dirigindo lá na avenida, de repente sai, não saiu o volante, saiu a barra de direção junto na mão do cara. Não quis ouvir o profeta, não quis ouvir o profeta. E aí ele encaixa lá, não, agora eu vou no mecânico, porque o mecânico agora arruma para mim, porque tem uma borracha que segura lá embaixo, né? Aí ele foi dirigindo. Quantos são de Goiânia aqui? Só para eu ver. Conhece a Avenida Anhanguera? Pegou a Avenida Anhanguera, os irmãos sabem. A Avenida Anhanguera é uma avenida que corta Goiânia de fora a fora. Aí ele de repente ele vai frear. Cadê o freio, irmãos? E cadê o volante? Volante e freio, nada funciona na hora. Vira o carro não vira, freia, não vai, ele bate o carro. Por que, irmãos, o problema começa? Não ouviu o que o homem de Deus tinha para falar na vida dele. Tem coisas, irmãos, que nós não ouvimos aquilo que deveríamos ouvir. Estou te dando um exemplo simples. Relacionamentos que nós falamos, está fora do tempo, não é assim que se relaciona, mas a pessoa insiste em querer fazer as coisas contrário ao que o profeta diz. Parece que nós nos opomos a um relacionamento, não é isso, irmãos, mas nós percebemos há um tempo, há uma maneira a palavra de Deus diz. Você tem que reconhecer o profeta que diz, amém? E aí então, irmão,
Desce o carro lá da frente, lá do irmão que bateu no carro. Você bateu, cara, me desculpa, pelo amor de Deus, o carro perdeu o freio, perdeu o volante, perdi tudo, perdi tudo, me ajuda. E aí então o cara, rapaz, mas você não pode e tal. Ele falou, nossa, agora como é que eu vou fazer para pagar o carro na frente? O cara da frente viu o desespero dele, falou, fulano, rapaz, vai embora. Sabe quando o cara se compadece da sua quebradeira? Está tão pobre, tão desajeitada a coisa, que você fala, pai, pelo amor de Deus, toma até um dinheiro aqui, vai para casa. Vocês estão rindo, né? Deixa eu terminar a história. O cara vai embora. E aí está lá o rapaz lá parado, volante na mão, sem freio, sem nada. E ele pensa, estou perto do mecânico. Eu vou lá. Encaixa o volante, vai na Anhanguera, sinal fecha de novo. Ele abre a porta do carro e tenta parar o carro no pé, e o carro não para no pé, irmãos. Ele vai tentando e o carro vai indo, ele bate o carro de novo, irmãos. O pior, no mesmo carro. Você está rindo, né? Olha o que dá não ouvir o profeta, irmãos. Irmãos, 2 vezes o mesmo carro, o cara sai do carro e fala, você está brincando comigo, cara? Pelo amor de Deus, tal. Profeta, irmão, isso é só para ilustrar, irmãos, mas eu vou te dizer, nós colhemos tantas coisas porque nós não acreditamos em um profeta. Nós não aceitamos quando Deus fala através de algo, quando é contrário ao que nós queremos. Nós só queremos acreditar no profeta quando aquilo é favorável ao que eu quero. Quando é favorável ao que eu quero, então eu acredito no profeta. Mas quando não é favorável ao que eu quero, o que eu faço? Será que isso é de Deus mesmo? Será que isso provém de Deus mesmo? Será que é vontade do Senhor mesmo? Eu quero falar algo aqui como um profeta essa manhã. Os irmãos que têm feito parte dessa obra, vocês crescerão como raízes fortes. Darão frutos no devido tempo em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você verá a glória sendo manifestada na sua vida, porque você firmou raízes profundas. Você se permitiu crescer. Você será dito como um carvalho. Carvalho que, irmãos, vem tempestade, mas permanece. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que o que você tem passado é leve e momentânea tribulação em nome do Senhor Jesus Cristo. Como profeta de Deus, o que você semeou, você vai colher em nome do Senhor Jesus. Como profeta de Deus, os seus sonhos se realizarão em nome do Senhor Jesus Cristo. Como um profeta de Deus, eu quero falar que as coisas mudarão. Quantos estavam aqui semana passada, quando nós oramos aqui pela bênção tríplice? Irmãos, essa semana a irmã me ligou, pastor, você não acredita? Eu falei, irmão, não acredito mesmo não, desse jeito aí. Pastor, bênção tríplice na minha semana, e aconteceu, começou a falar tanta coisa. Eu falei, Deus seja louvado por isso. Porque, irmãos, profeta diz, coisa do alto se cumprirá sobre a face da terra. Amém, irmãos? Então, irmãos, existe sim uma bênção em você honrar aqueles que Deus levanta. E eu quero perguntar, você tem honrado o profeta que Deus levanta? Você tem servido pão ao profeta? Você tem dado descanso ao profeta? Você tem guardado a vida do profeta? Você tem abençoado a vida do profeta? Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, tenham maturidade para ouvir o que eu estou dizendo, irmãos. Isso é uma palavra que não foi dada por mim, é Deus. O profeta é o seu líder, o profeta é o seu marido, o profeta é aquela pessoa que foi levantada lá, o profeta é o seu pastor da sua rede. Esses são profetas do Senhor levantados para abençoar a sua vida. Mas Adão quis se esconder na oportunidade de ter um encontro com Deus. Ele se escondeu da palavra que é vida. Você vai se esconder, irmãos, daquilo que o profeta quer fazer na sua vida?
Gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente. Eu queria pedir aos irmãos não dispersassem. Eu quero fazer orações hoje como um profeta do Senhor e você vai receber aquilo que você determinar no seu coração. Pastor, por quê? Irmãos, eu quero falar como um pastor aqui dessa igreja. Eu sou extremamente honrado nessa igreja. Eu me sinto honrado, irmãos, nas casas que eu vou. Eu vejo o cuidado dos irmãos nos detalhes na minha vida. Eu me sinto honrado, irmãos, porque aonde eu vou eu sei que as pessoas me oferecem descanso, as pessoas me oferecem pão, as pessoas oferecem para minha família. Eu quero agradecer publicamente todo o amor dos irmãos. E são coisas, irmãos, que eu quero declarar também como um profeta agora. Tudo que você semeou na minha vida, você vai colher muito mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Missionários, seminaristas, o que vocês têm semeado no meu ministério, na vida dessa igreja, vocês terão muito mais coisas. Vocês estão vindo com vasilhas vazias, irmãos, e as vasilhas que vocês trouxerem para cá, serão as vasilhas que se encherão. Os pastores que caminham comigo, eu quero agradecer o coração de vocês. A atitude hoje da Tereza, irmãos, mudou o rumo da minha pregação. As pastoras, as esposas, eu quero agradecer, porque aquilo que vocês têm feito, vocês não têm feito pensando alguma coisa em troca, mas eu quero declarar sobre a vida de vocês. Vocês receberão uma porção muito maior, irmãos. Ministerialmente, vocês terão muito mais frutos. Eu quero abençoar a vida de cada um que tem cuidado da minha vida. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.